Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Um dos flagelos da humanidade no século que vivenciamos é, sem dúvida, a disseminação das drogas nos mais inusitados locais do nosso planeta. Excitantes, euforizantes, inebriantes, hipnóticos ou mistos, sejam quais forem os efeitos, todas as opções acabam determinando gravíssimas consequências a curto, médio ou longo prazo.
As implicações sociais, educacionais e criminais ligadas às questões das drogas são bastante conhecidas por todos nós. E neste programa nos reportaremos a essas questões. No que você é viciado? Cada um de nós é viciado numa coisa, seja chocolate, comida, cigarro, bebida, jogo, futebol até, né? Se algum vício lhe incomoda, como é que você lida com ele? Olha, acho que não há muito outro jeito se não for, como tudo, pela nossa mente. Quando você quer mudar uma coisa, fica mais fácil, mas tem que querer de verdade e tem que se esforçar para isso. É difícil, é super difícil, mas tem que dar o primeiro passo. E o que eles falam, todos o IAA, todo esse pessoal que estuda muito isso, é a hora que você para, não volte. Mas não volte nem um pouquinho. Não há meio vício, não há um comecinho de vício. E aí fica a dica para antes de você se viciar. Não tente, não experimente. Sabe, alguém fala, não, dá um tapinha aí no cigarro, só vai um cigarro, ou de maconha, ou cigarro normal. Toma um golinho, você não vai tomar uma cervejinha, cara? Se você não quer, não tome. Se você é adolescente, o que eu estou falando com você, se você for adolescente, menos ainda, você não vai ser um cara mais bacanão, mais cool, porque você está com uma bebida na mão. Esqueça, seja você. O mais legal é o cara que é ele mesmo, ou ela mesma. Não precisa de bebida, não precisa de cigarro, não precisa de maconha, não precisa de cocaína, não precisa de crack, não precisa de nada. Você precisa de você. A pessoa mais fascinante que existe é você mesmo, integral, inteiro. Talvez no comecinho as pessoas que você anda e falam, ô, puta cara careta, que bobão, que é isso, não caia nessa. Porque a hora que você começou com um pouquinho, pé na jaca, você já foi. E aí para sair é muito mais complicado. Então o vício, a melhor coisa é não começar. Tenta segurar a onda. Cerque-se de pessoas que pensam como você, que vão adiante, não caia nessa que não vale a pena. Por que as pessoas usam drogas? Os motivos são vários. Curiosidade, insegurança, tédio, medo, timidez, frustrações, insatisfações, autoafirmação, fuga de problemas, crença de que as drogas aumentam a criatividade, pressão de grupo, etc. A lista é longa. Do ponto de vista histórico, o uso de drogas era associado a aspectos religiosos, culturais, medicinais, místicos e até como forma de buscar a transcendência espiritual pela alteração do estado de consciência. Tratava-se, porém, de consumo restrito a grupos fechados, diferentemente do caráter disseminador da atualidade. A conhecida professora de farmacologia da Escola de Medicina do Alabama, Estados Unidos, doutora Gesina Longenecker, analisa que o indivíduo que alimenta o vício dos semelhantes é outro fator de extrema relevância no uso de substâncias psicoativas. Abre aspas. O processo da descoberta e distribuição começou a partir de homens comuns que se especializaram no assunto das drogas, alcançando posições de poder e influência ao usar e guardar o seu conhecimento. Tornaram-se curandeiros, padres e políticos. Tais poderes garantiram-lhes uma elevada posição social. Fecha aspas. Segundo a Organização das Nações Unidas, o uso de drogas é fenômeno de ocorrência mundial, um preocupante problema de saúde pública, cuja gravidade varia de região para região, mas afeta praticamente todas as nações do planeta. 75% dos países enfrentam problemas com o consumo da droga. Em termos mundiais, as projeções estatísticas indicam que cerca de 200 milhões de pessoas, algo em torno de 5% da população entre 15 e 64 anos, usam drogas ilícitas pelo menos uma vez por ano.
Metade deles usa drogas regularmente, uma vez por mês. Recente relatório da ONU informa que 4% da população mundial, situada na faixa etária de 16 e 64 anos, usa cannabis, a maconha, enquanto 1% é usuário de estimulantes de grupos de anfetaminas e da cocaína. O uso de heroína é também grave problema mundial. Compreende-se que não sucumbir às tentações presentes no mundo atual é tarefa de grande envergadura. Um desafio que afeta, em especial, os indivíduos que não tiveram boa formação moral ou os adolescentes que se encontram numa fase de fácil influenciação. A doutrina espírita esclarece, porém, que Deus permite as tentações com o objetivo de desenvolver a razão e preservar o homem dos excessos. Estudo realizado por docentes da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, em que foram entrevistados 568 adolescentes do ensino médio com a finalidade de identificar os motivos que levam o jovem ao primeiro contato com a droga, conclui, abre aspas, verificou-se que a curiosidade foi o motivo principal apontado para o uso de drogas pela primeira vez e que os responsáveis pelo início do consumo dessas substâncias pelos adolescentes foram os amigos. Os dados apresentados na publicação oferecem importantes subsídios para o planejamento de estratégias preventivas no controle do consumo de drogas na adolescência, cujas conclusões contestam as ideias de senso comum que associam o uso de substâncias psicoativas à pobreza, a lares desfeitos e às más companhias. Fecha aspas. O controle social eficiente do problema, segundo posição unânime de especialistas e estudiosos, tem como base: letra A, suprir a população de informações corretas sobre as drogas, seus mecanismos de ação, efeitos no organismo e formas de prevenção. Letra B, estabelecer parcerias sociais que efetivamente desenvolvam trabalhos de prevenção ao vício e ou de recuperação do viciado. Nesta situação, o trabalho desenvolvido nas casas espíritas, junto às crianças, jovens e adultos, por ser de caráter orientador e humanitário, ocupa a posição de relevância na sociedade. Os motivos aqui apresentados, relativos aos porquês do uso de drogas, estão todos subordinados à imperfeição humana. Imperfeição que prioriza uma vivência hedonista, onde a busca pelo prazer é equivocadamente considerada o bem supremo. A propósito, avalia a mentora Joana de Ângeles. O homem moderno deixou-se engolfar pela comodidade e prazer, deparando inesperadamente o vazio interior que lhe resulta amargas decepções após as secundárias conquistas externas. Acostumado às sensações fortes, passou a experimentar dificuldades para adaptar-se às sutilezas da percepção psíquica, de que resultariam aquisições relevantes, promotoras da plenitude íntima e realização transcendente. Não desconhecemos, contudo, a existência de inúmeras criaturas que renascem em ambientes viciosos e que não se deixam arrastar pelo vício, ou de tantas outras que experimentam drogas e as rejeitam. O que faz essas pessoas serem diferentes das demais? A resposta pode ser resumida nestas duas ordens de ideias: tendências instintivas e educação familiar.
As tendências que marcam a personalidade do ser humano encontram em Allan Kardec as seguintes explicações. Abre aspas, diz nosso codificador. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. E em cada existência tem um novo ponto de partida. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o de que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Fecha aspas. A orientação familiar que valoriza a educação moral, educação que consiste na arte de formar caracteres, previne os muitos males, criando obstáculos à curiosidade tão comum nos jovens de experimentar substâncias psicoativas. Da mesma forma, o adulto que edificou o caráter em bases sólidas da moral e da ética dificilmente faz uso de drogas, ainda que se encontre sob o peso das provações e dos testemunhos. Isso nos faz recordar Emmanuel, que nos exorta a coragem perante as tentações que nos assaltam a existência. Ele nos diz: vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé ante a tempestade, portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis, sede fortes na dor para guardar-lhe a lição de luz. Jesus assinalou com muita propriedade: quem busca o reino dos céus tem que deixar de ser velho, no sentido de hábitos enfermiços, para se tornar novo, um indivíduo que renasce dos próprios escombros, através do esforço moral. O vício é o hábito negativo, que nós adotamos como mecanismo psicológico de segurança. O tabaco, por exemplo, é uma bengala psicológica. Como o indivíduo tem medo, timidez e conflitos interiores, ele se apoia no cigarro para poder pensar, para poder fugir da responsabilidade. E nos elementos alcoólicos, para fugir da lógica da razão e perder o sentido existencial no delírio dos produtos que ingere. Daí ele parte para o abuso sexual, ou para as denominadas drogas ilícitas, porque não sentindo amparo emocional para ter uma vida tranquila e para ser ele próprio, é natural que busque soluções. Porém, soluções que são desvios do caminho que deve ser seguido. E depois, o uso de drogas se tornou uma forma de projeção social, de comportamento ético, no sentido de que o indivíduo que usa cocaína, por exemplo, é um indivíduo rico. Ele está apenas fugindo das responsabilidades, quando em verdade ele está fugindo de si mesmo. Ele não tem a coragem de enfrentar os desafios naturais de toda e qualquer existência humana. Tratam-se esses vícios de verdadeiras pandemias, porque nós vamos encontrá-los nas cidades humílimas, nas aldeias, mas principalmente nas megalópolis. Quanto mais alto o nível cultural, socioeconômico, maior é o número de vícios, de dependências e de perversões morais. Por quê? Porque a preocupação do indivíduo é ter, ganhar mais, projetar-se mais, ser visto, ser comentado.
E como as nossas resistências de natureza orgânica e psíquicas têm os seus limites, o indivíduo não suporta pressão. E essa pressão, que vem desde uma infância talvez mal cuidada, produz uma ferida, a ferida infantil. Essa ferida infantil leva o indivíduo a qualquer idade a ser uma criança ferida, uma criança dependente. Então ele busca no vício a solução para um problema de saúde mental e emocional que poderia ser resolvido através de princípios morais, compreender os seus próprios limites e trabalhar contra as suas imperfeições. Essas imperfeições também têm uma origem espiritual. Vêm de outra existência, em que o indivíduo malogrou por esta ou aquela razão e se transferiu para a existência atual, quando surge numa forma de tendência, de aptidão, de necessidade, e ao fazer as primeiras experiências, deixa-se arrastar pelo gozo ilusório e pela oportunidade de poder diminuir as tensões, que sempre aumentam, e as preocupações, que se tornam destrutivas. A única forma de que dispomos é mostrar ao indivíduo que isso se trata de um suicídio direto. A questão é de tempo. O uso de quaisquer drogas sempre perturba a organização física e emocional do indivíduo. Mesmo no caso das drogas positivas, aquelas que são aplicadas para a saúde, não esquecermos das sequelas. Atendem uma área do organismo, mas perturbam a outra área. Mas o que fazer? Controle mental. Estabelecer que o cérebro não é a causa do pensamento. A consciência não é cerebral, é transpessoal, é do espírito. E é a consciência que dirige o indivíduo. Os latinos antigos tinham um enunciado. Eles costumavam dizer que mens agitat morem. O psiquismo, a mente, movimenta o corpo. Então, nós gerarmos situações psíquicas que sejam de natureza terapêutica, lutarmos contra o pessimismo, cultivarmos a esperança de viver, sabermos que nós somos muito importantes e que todos temos um peso atômico muito positivo no organismo social. Deveremos dar-nos as mãos e ajudar-nos reciprocamente. Porque, sendo um animal gregário por instinto, nós deveremos ser um espírito fraterno por ascendência divina, porque todos procedemos de Deus. O Centro Espírita vem como uma escola de realizações morais, para o indivíduo aprender da cartilha da renovação íntima a mudança de hábitos doentios, formais, aceitos ou não pela sociedade, mas que são prejudiciais à economia social individual e à economia do progresso no futuro. Portanto, o Centro Espírita é o sublime educandário, onde, através do Evangelho segundo o Espiritismo e das lições dos imortais, nós aprendemos o que é uma vida saudável, vivemos-la e nos tornamos felizes. Tem muita gente por aí brincando com as drogas, se arriscando pelo mundo, deixando de viver. Dizem que ser igual é fazer o que todo mundo faz. Se viver é assim, prefiro ser diferente. Ser diferente é curtir a vida com muita alegria, mas sendo diferente. Ser diferente é viver para o amor, seja onde for, seguindo sempre em frente. Eu vou andar na longa estrada, eu
Eu sei que vai ser dura a caminhada, mas não me entrego às fraquezas desse mundo. Carrego em mim algo forte lá no fundo. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Vou andar na longa estrada, eu sei que vai ser dura caminhada. Vou transformar toda essa crença, mudando o meu mundo, fazendo a diferença. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Oh, be different, be different, be different, no drugs. Oh, be different, be different, be different, no drugs. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Oh, be different, be different, be different, no drugs. Oh, be different, be different, be different, no drugs. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Oh, be different, be different, be different, no drugs. Oh, be different, be different, be different, no drugs. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Os efeitos do álcool na sociedade e no espírito imortal. O álcool é uma das drogas mais antigas da humanidade. Inicialmente, se acreditava que teria surgido em 6.000 anos antes de Cristo no Egito, onde foram encontradas ruínas de uma fábrica de cerveja. Porém, recentemente, pesquisadores descobriram vestígios de uma uva apodrecida em locais habitados por homens pré-históricos, a qual tinha em torno de 5% de teor alcoólico, demonstrando que o seu consumo é ancestral. No início, a utilização de bebidas alcoólicas pelas sociedades
estava muito ligada à prática religiosa, pois acreditava-se que elas facilitavam o encontro com os deuses. Ainda hoje, de forma diferenciada, o álcool serve de símbolo para muitas religiões. Outro sentido para o uso dos alcoólicos era a sua utilização tanto como dissipador de preocupações e dor, quanto como elementos abortivos. Com a Revolução Industrial, foram desenvolvidas bebidas destiladas como o whisky, as quais possuem um teor extremamente alto, gerando inúmeros malefícios ao corpo humano. Acompanhando a Revolução Industrial, as bebidas fermentadas também passaram a conter um grau etílico maior, aumentando o número de dependentes em álcool. O alcoolismo decorre do uso prolongado, geralmente entre 20 a 25 anos, de substâncias alcoólicas. Nesta fase, o hábito de consumir a bebida já está relacionado ao ritmo de vida do indivíduo, sendo muito difícil convencê-lo a parar de ingeri-la. Acreditar que o álcool é somente um estimulante é um grande engano. Ele, no primeiro momento, ao agir diretamente ao lobo frontal do cérebro, desinibe o indivíduo, modificando sobremaneira seu comportamento social, mas sua principal característica é provocar a depressão. Seus efeitos podem ser observados entre 3 fases. Na primeira, o indivíduo, via de regras, perde seu senso moral, seus medos e inibições, passando a se comportar conforme pendores íntimos que estavam reprimidos por medo das leis do Estado e pelos costumes vigentes no grupo social em que se relaciona. Se tinha comportamento tímido, passará a se soltar principalmente em relação ao sexo oposto. Se era quieto, torna-se falador. Na segunda, podem ocorrer falta de coordenação motora, descontrole dos reflexos, descontrole emocional e agressividade. Isto explica a mudança brusca de comportamento, visualizada geralmente quando ocorre atos de violência após o consumo de bebidas alcoólicas. Muitos pais de família que fazem uso de alcoólicos, ao retornarem ao lar, acabam por extravasar seus pendores de violência na esposa e nos filhos. A terceira é caracterizada pela depressão, condições em que o indivíduo reclama de tudo e de todos, da vida, do salário, e normalmente extravasa suas angústias por meio de lágrimas. Ocorrem também problemas digestivos como vômito, diarreia, dores de cabeça, sono, mal-estar geral, coma e etc. Esta fase é mais perigosa, pois a depressão alcoólica pode levar ao suicídio, principalmente em alcoolistas que, ao retornarem à realidade, percebem que não conseguiram ficar sem a bebida. Este sentimento de fracasso é agente impulsionador do comportamento suicida. Denomina-se alcoolismo a dependência à bebida alcoólica, caracterizada pelo consumo compulsivo de álcool, com a progressiva tolerância à intoxicação produzida pela droga e desenvolvimento de sintomas de abstinência, quando o consumo é interrompido. Os sintomas mais comuns no caso de uma crise de abstinência são sudorese, aceleração cardíaca, insônia, náuseas e vômitos. No estado mais avançado, ela se caracteriza como delírio tremens,
causando confusões mentais, alucinações e convulsões. Inicialmente, o alcoolista era discriminado, sendo tratado como um ser de personalidade fraca, mas com o avanço da ciência e dos tratamentos, chegou-se à conclusão de que o alcoolismo é uma doença potencialmente forte e destruidora do caráter do indivíduo, que faz de tudo para ter satisfeita a sua vontade de beber. Mente, rouba, trai e seduz. O alcoolismo gera deterioração psicológica e física. O indivíduo, aos poucos, pela perda dos neurônios, tem sua capacidade mental reduzida, descuida-se da sua apresentação, torna-se impontual e tem a concentração nas atividades corriqueiras limitada. Para esta doença não há cura. O que existe é um tratamento ininterrupto, a fim de que jamais ocorra novamente o consumo, sob risco de retornar todo o prazer em sorver os alcoólicos, colocando a perder todo o tratamento já realizado. Impulsionado pelos costumes sociais, pela tradição das festas e comemorações múltiplas, o homem não se dá conta de que o álcool é um dos maiores males que existe na face da terra. É agente impulsionador da violência, possui inúmeras doenças atreladas ao seu uso abusivo e está entranhado em quase todas as ocasiões em que um grupo humano se reúne, como se fosse impossível conversar, trocar ideias, tomar decisões na vida particular ou em sociedade sem estar com um copo na mão. Aliado ao baixo custo de produção, tornando-o uma droga acessível a qualquer grupo social, e as políticas de governo pouco eficazes no combate ao seu consumo indiscriminado, ele se torna um verdadeiro destruidor de vidas, de carreiras e da sociedade. Se o indivíduo bebe uma vez por semana, é um bebedor social. Se de 3 a 4 vezes, é um bebedor excessivo. Mas se bebe todos os dias, é considerado bebedor dependente. Nem todo bebedor social vai ser um bebedor dependente. Porém, todo dependente um dia já foi bebedor social. Na fase da dependência, ele dificilmente sairá sem ajuda. É preciso solicitar auxílio a parentes, amigos e especialistas. A maior dificuldade de se combater o uso abusivo de alcoólicos está em ser o álcool uma droga socialmente aceita. A maioria das pessoas tem o seu primeiro contato com o álcool dentro da própria lar. As drogas em nossa vida. Drogas são substâncias entorpecentes, excitantes, alucinógenas, utilizadas com a finalidade de, primariamente e em caráter provisório, propiciar ao usuário um pretenso estado psíquico que lhe pareça agradável. Também são chamadas de drogas substâncias farmacêuticas, cujo fim é o amenizar de dores, a cura de enfermidades, o bem-estar do convalescente. No dia a dia, quando algo vai mal, uma das palavras mais utilizadas possivelmente seja droga. Que droga? A ênfase que se dá na pronúncia, tanto ou mais caracteriza o quanto aquilo é ruim. As drogas, farmacêuticas ou não, utilizadas de forma leviana,
induzem a estados de alteração da consciência. Usuários as denominam viagens. Viagens que deixam de retorno sequelas graves de ordem física e psíquica. Infelizmente, é bastante expressivo o número de pessoas que as consomem. As instituições médicas, religiosas, governamentais têm se preocupado com essas estatísticas que demonstram o desprezo à vida, a desvalorização de si mesmo. O que será do nosso amanhã, quando a juventude se entrega ao vício, esquecendo valores de intelectualidade, conquistas pessoais, enriquecimento do espírito? O que será do nosso amanhã, quando crianças que deveriam estar chutando bola, ralando o joelho em quedas de bicicleta, corridas, preferem se drogar para sentir o prazer que essas atividades lhes propiciariam, sem contraindicações? O que será do nosso amanhã, quando adultos se entregam a tal vício, esquecendo da nobreza das lutas para atingir o que sonham? O que será, enfim, do nosso amanhã, quando idosos que deveriam estar nos repassando a riqueza das suas experiências, resolvem abraçar as drogas, esquecendo valores e afetos? O que será? Enquanto a preocupação cresce nesse sentido, não menos preocupante é o panorama de outras drogas que vêm destruindo amizades, instituições, lares. Falamos da raiva que vitaliza vinganças mesquinhas, assestando suas lanças contra pessoas que nada mais fazem do que pensar no bem do próximo. Recordamos da inveja que destrói programas de excelente qualidade, cujo único objetivo é consolar corações, acerenar ânimos, concitar ao otimismo. Tudo porque o invejoso decide que é mais fácil destruir do que se esforçar para alcançar o patamar do outro e ombrear com ele nas mesmas e dignas lutas pelo semelhante. Lembramos da maldade que estabelece intrigas, espalha a cisânia da mentira, destruindo a honra de pessoas nobres e coloca suspeitas em tarefas de total renúncia. Essa forma de agir, na surdina, na calada da noite, lançando petardos aqui e ali de forma sutil, é droga que igualmente produz muitos malefícios. Por tudo isso, se você não se deseja contaminar, nem servir ao mal, pense um pouco. Se as informações lhe chegam destilando veneno sobre pessoas e instituições, use seu bom senso. Analise o que fazem os que estão sendo acusados, suas obras, seus feitos. Coloque na balança da ponderação o que ouve do acusador, seus atos, suas atitudes. Pense que enquanto o outro está agindo no bem, este está semeando a intriga, o mal. E então, com lucidez, não se permita inocular pela droga da raiva, da inveja, da maldade. Vacine-se com a vigilância e a oração, conforme a orientação de nosso Mestre Jesus. Não faça viagens pelo país das sombras. Não se deixe enredar pelo mal. Sirva sempre ao bem. Vibre no bem. Espalhe o bem e contagie a muitos com a sua disposição de acertar, de ser melhor, em plena consciência de seus pensamentos e atos.
Viajei séculos nas trevas para compreender e enxergar a luz. Convivi muitos anos com a ignorância, a fim de buscar e aceitar a bondade. Alimentei orgulho no meu coração. Minha meta agora é prosseguir nos caminhos da humildade. Feri faces, machuquei corações. Agora ofereço o meu respeito e minha compreensão. Convivi com o vazio e a tristeza, sem rumos e sem ideais. Hoje eu abro as portas do meu coração para o amor, para a alegria de viver intensamente cada minuto da minha vida. Sim, eu enxergo a luz, a paz mora no meu coração. Meu verbo predileto chama-se amar. Amo, amo e amarei. Essa é minha meta, essa é minha realização. Amo, amo e amarei. Essa é minha meta, essa é minha realização. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. O álcool e o espírito imortal. Joana de Ângeles nos alerta que o uso de alcoólicos reflete o declínio dos valores espirituais da sociedade, sendo aceito como hábito social. Enfatiza que a viciação alcoólica inicia-se pelo aperitivo inocente, repete-se através do hábito social, impõe-se aos poucos como necessidade e converte-se em dominação absoluta pela dependência. Alerta também que a desencarnação se dá através do suicídio indireto, graças à sobrecarga destrutiva que o dependente de álcool depõe sobre o corpo físico. Os efeitos do consumo dessa substância transcendem os umbrais da morte, vão além dos danos causados ao corpo físico
instrumento de trabalho da alma reencarnada, que o devolve à terra após o desenlace, a morte. Esta substância deixa inúmeras marcas no perispírito e na mente do dependente alcoólico, que se refletirão na próxima reencarnação. Da análise do texto de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografia de Valdo Franco, podemos concluir que a intoxicação alcoólica traz os seguintes prejuízos a quem dela se torna dependente. Libera toxinas que impregnam o perispírito, introduz impurezas amortecendo as vibrações, entorpecimento psíquico, insensibilidade ao tratamento espiritual. A dependência prossegue depois da morte. As lesões do corpo físico refletem-se no corpo espiritual. O perispírito imprime as lesões nas futuras organizações fisiológicas. E, por fim, o perispírito plasma no novo corpo físico a predisposição orgânica. Segundo o autor espiritual, o alcoolista se transforma em perigoso instrumento dos espíritos inferiores, pois alimenta a si mesmo e a dois tipos de entidades que o obsediam: os viciados, que se alimentam dos alcoólicos, e os que se aproveitam da fraqueza do obsidiado. Se pudéssemos visualizar um ambiente onde se consomem substâncias alcoólicas, seja num bar, uma festa ou no próprio lar, estaríamos a observar diversas entidades espirituais viciadas em álcool a sorverem fluidos alcoólicos que saem das vísceras dos bebedores. Por isso é que muitas vezes a propensão para começar ou continuar a beber é extremamente forte, pois há um espírito induzindo-o constantemente ao consumo, o qual somente desta forma consegue ter sua vontade saciada, tendo em vista não ser possível ao espírito desencarnado o consumo direto da substância. Nesse contexto, Emmanuel nos esclarece que o viciado, ao alimentar o vício dessas entidades que a ele se apegam, para usufruir dessas mesmas inalações inebriantes, através de um processo de simbiose e em níveis vibratórios, coleta em seu prejuízo as impregnações fluídicas maléficas daqueles, deixando o viciado enfermiço, triste, grosseiro, infeliz, preso à vontade de entidades inferiores, sem o domínio da consciência dos seus verdadeiros desejos. Se conheces alguém que faça uso abusivo ou é dependente de álcool, oferece-lhes ajuda através da casa espírita, onde ele poderá encontrar diversos tratamentos que o conduzirão a uma posição favorável ao não prosseguimento do uso, tais como o passe, a água fluidificada, as reuniões de desobsessão, as preces e os ensinamentos, com base no Evangelho de Jesus, encaminhando a uma instituição especializada no tratamento de alcoolistas, para que estas terapias, em conjunto, consigam auxiliá-lo em sua recuperação. Lembrando sempre que é imprescindível o acompanhamento médico e que o tratamento ambulatorial jamais deve ser interrompido.
sabe, eu estava pensando, a gente tem falado aqui sobre vários temas, e não sei se estamos falando o suficiente de um tema muito importante, muito presente no Espiritismo, que é a reforma íntima. Você sabe que a reforma íntima, você já deve ter ouvido falar, e na verdade tudo que a gente está falando tem a ver com a reforma íntima. Mas eu quero falar mais especificamente agora sobre isso, sobre a reforma íntima. Reforma íntima é um conceito básico do Espiritismo. Kardec coloca isso nos livros do Espiritismo há 150 anos. O que é reforma íntima? É você mudar a si mesmo, você se melhorar, você reformar quem você é. Reformar como? Reformar no melhor, melhorando. O que você acha que deve melhorar é você, uma coisa após a outra, e serzindo a sua nova roupa, o seu novo caminhar. E aí eu preparei aqui 10 passos que eu criei para como eu acho que é fazer a reforma íntima. São 10 passos, mas podia ser 42, podia ser 3, tanto faz, não se apega aos 10. Mas veja se não faz sentido, como é que a gente faz a mudança da gente. Primeiro que eu pus é tomar consciência. Quanta gente passa na vida, passa a vida toda assim, meio à toa, meio olhando para nada, não cuida da própria vida. Então tomar consciência que é importante nós melhorarmos, é importante nós sermos pessoas cada vez mais capazes, melhores, mais sábias, é o primeiro passo. O segundo passo é a vontade, a firmeza, porque a hora que você começa a querer mudar as coisas em você, rapaz, não é fácil. Não é fácil porque você está acostumado a viver assim, a agir desse modo a vida inteira. Aliás, esta vida inteira e as passagens anteriores também. Toda encarnação sua, você veio formando quem você é hoje. Então tem coisa que está com você há 300 anos, há 150 anos, há 500 anos, 700, 2000, sei lá quantos anos. Mudar essas coisas não é fácil. Então, primeiro passo, consciência. Segundo passo, vontade, firmeza na vontade de mudar. O terceiro passo é atenção. Atenção às coisas. Gente, por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Por que eu agi assado? Por que eu fui grosso com tal pessoa? Eu gosto dele, eu gosto dela. Por que eu falei assim? Que coisa? Essa atenção importa. Porque a hora que você pega a atenção, você fala assim, ah, já sei, foi tal coisa. Puxa, eu agi assim por causa de tal negócio. Tal coisa mexeu comigo. Pronto, você identificou o que te pega. E aí você consegue atuar. Então, recapitulando. Primeiro, consciência. Segundo, vontade ou a firmeza. Terceiro, atenção. Quarto passo, autoanálise. Prestar atenção em si. Por que eu agi assim? De novo, analisar a si mesmo para poder saber o que fez. Quinto passo, honestidade. E por que eu falo honestidade? Porque a gente é muito desonesto com a gente mesmo. A gente se engana o tempo todo. Ou melhor, não se engana. Você sabe quem você é, o que você faz. Mas a gente faz de conta que a gente é outra coisa, outra pessoa. Não, de fato, eu fui meio grosso com ele mesmo, mas também, olha, o jeito que ele falou comigo, ninguém aguenta, né? Não é a primeira vez, fala a verdade. Aquele cara também é duro. Pronto, você foi desonesto com você mesmo. Você ficou justificando uma coisa, não serviu de nada. Você não agiu, você não mudou o seu modo, porque você se justificou. Você foi desonesto com você. Não sejamos desonestos com a gente mesmo. Sexto passo, eu diria que é a coragem. Mais uma vez, porque não é fácil. Você está num grupo, vamos dizer que você esteja num ambiente onde todo mundo é corrupto, e você resolve que você não vai se corromper. É fácil? Não, não é fácil. Você é um policial, está numa viatura onde as pessoas levam grana, você resolve não levar grana. É fácil? Não, não é fácil. Ou você é um policial que as pessoas daquela viatura batem numa pessoa, torturam, você fala, eu não vou fazer isso. É fácil? Claro que não é fácil. Ou você está aprisionado, você é um detento, você está na cadeia, tem práticas ali que você discorda. Você consegue ser firme? Precisa muita coragem. É muito difícil, mas depende de você essa coragem também. Sétimo passo, perseverança, porque você vai errar de novo. Estou corrigindo esse ponto. Puta, pisei na bola, fiz bobagem de novo, ai caramba. Não tem importância, retoma. Vai de novo, perseverança, não desista. Demora mesmo, é difícil mesmo, dói mesmo, erra mesmo, volta tudo a zero mesmo. Não tem importância, persevere. Oitavo passo, resiliência. Sabe o que é resiliência? É a capacidade física daqueles corpos. Quando você pega uma espuma, por exemplo, de banco, você aperta a espuma da cadeira, a hora que você solta, ela volta. Resiliência é isso, é a capacidade de retomar a posição após sofrer pressão. Foi pressionado, a vida está dura, mas você volta depois. Seja resiliente, tenha flexibilidade, retome as posições. Nono passo, paciência, porque não é rápido. Você levou 2000 anos vindo de lá para cá. Não é em 2 dias que você vai melhorar. Não é porque você se declarou espírita que amanhã cedo está tudo bem. Não é assim. É lento, mas tem progresso. Você vai ver cada passinho que você dá, você fala, ai que legal, consegui, tá bacana, tá gostoso, mudei uma posição. E por fim, o 10º passo, automotivação, fundamental. Perceba cada ganho que você tem, perceba cada coisinha bacana que você fez para você mesmo, perceba cada coisinha que você modificou em você mesmo e fale, nossa, que legal, eu agi assim, já não ajo mais assim, agora estou melhor, e eu ficava irritado, não fico mais, eu não gostava de tal pessoa, agora eu consigo enxergá-la com outros olhos, até que ela não é tão má. Essas coisas nos enriquecem, elas automotivam, elas vão dando energia, dão um alimento para você seguir adiante, fazem um bem danado, beneficie-se disso. Então, 10 passos muito rapidinho para a gente encerrar, só para você prestar atenção. Consciência,
vontade, atenção, autoanálise, honestidade, coragem, perseverança, resiliência, paciência e automotivação. Vai fundo, são 10 passos, você vai conseguir. É só ficar firme. Boa sorte. Olha, meu jovem amigo, que vive na vida a sonhar, mas não valoriza o que é lindo, não vê o céu, nem vê o mar. Viver é importante, eu sei, mas não te destruas assim. Tua cabeça não pensa, se acaba não sabe o que faz. Isso não traz recompensa e o tempo não volta jamais. Quem passa essa coisa no mundo não sabe o que é solidão. Não tem sentimento profundo, não tem amor nem coração. Droga porque continua tirando a paz do irmão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Nosso mundo tem a lua, o sol, tem o colorido de um jardim, mas a vida vai além de tudo, não termina aqui, não terá fim. Faça da tua vida uma canção, viva a alegria de viver. Para que seguir na escuridão? Para que sofrer? Olha, meu jovem amigo, que vive na vida a sonhar, mas não valoriza o que é lindo, não vê o céu, nem vê o mar. Viver é importante, eu sei, mas não te destruas assim. Tua cabeça não pensa, se acaba não sabe o que faz. Isso não traz recompensa e o tempo não volta jamais. Quem passa essa coisa no mundo não sabe o que é solidão. Não tem sentimento profundo, não tem amor nem coração. Droga porque continua tirando a paz do irmão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Nosso mundo tem a lua, o sol, tem o colorido de um jardim, mas a vida vai além de tudo, não termina aqui, não terá fim.
faça da tua vida uma canção. Viva a alegria de viver, para que seguir na escuridão, para que sofrer.